A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, todos os meus queridos e amados irmãos, mais uma vez aqui, irmãos, para gravar uma mensagem edificante para vossas almas. Mais uma vez aqui um despertar para todos vocês, e vou estar aqui a falar de alguns comentários. Irmãos, eu fico observando uns comentários de tanta hipocrisia, de tanto fingimento, de tanta falsidade. Pessoas vindo comentar, pessoas que são inscritos em outro canal, que quando a pessoa está esculachando com as pessoas, falando baixaria, falando, colocando um apelido, xingando os outros de perturbado, que tem psicopatia, falando da aparência das pessoas, de ridícula, chamando a pessoa de ridícula. Esses mesmos inscritos vêm aqui dizer: por que não para de confusão? Quer dizer que eu fiz uma leitura hoje, paralelo, sobre o veneno na panela. O que é o veneno? Ali nós fizemos um paralelo espiritual na situação do que está o evangelho hoje. Porque vocês estão tão envenenados, vocês não conseguem discernir mais a verdade. Porque quem pratica a confusão, quem vive na confusão, quem vive de pecuinha, quem vive de vazar laudo médico, quem vive de falar desse, daquilo, não, irmãos, porque assim existe críticas construtivas, onde serve para eu aprender, aprendizado para a minha vida, serve de aprendizado para a tua vida. Existe críticas construtivas que é válida, mas não tem crítica construtiva nesse meio. Só existe, um certo linchamento, um certo feito algo para entreter as costas da imagem das pessoas. Até então, agora estão até dando uma pisada no acelerador, porque antigamente eles pegavam imagem de senhoras e colocavam na capa dos seus vídeos, como Bruxa do 71. Tinha uma senhora aí que ela imitava as línguas estranhas da Vitória Fernandes, ficava falando, imitando a moça, muitas das vezes. Quantos vídeos não fizeram, fazendo vídeo de chacota da linguagem. Então assim, esses ditos, essas pessoas inscritas desse canal, que se incomodam quando nós corrigimos esses canais, esses canais aí, que são filiados um ao outro, que muitas das vezes, irmãos, por isso que nós temos que ser independente. O servo de Deus tem que ser dependente. Nós temos que ser dependente desse, daquele. Não seja dependente, meu irmão. Seja independente, que você tem liberdade para pregar o evangelho. Agora essas pessoas, elas têm que estar em concordância com todos os males, com todas as incoerências, com todas as críticas destrutivas, com tudo aquilo fora da palavra. O cidadão, se tem um cidadão aí que ele falou uma bobagem tão grande, ele falou que a palavra de Deus, nós não devemos corrigir o ímpio, porque o juízo de Deus está sobre o ímpio. Nós temos que corrigir a nossa casa, nós temos que corrigir os crentes. Meu Deus do céu, como que a pessoa segue um cego espiritual? Sendo que a palavra de Deus diz que a palavra veio para convencer o homem do pecado. A pessoa que está no pecado é o ímpio. A palavra veio para... Como que se convence o homem do pecado? Mostrando, à luz da palavra de Deus, que aquele pecado que ele está, ele não agrada a Deus. Ele não entra na glória de Deus. Então todos os ímpios, todos os pecadores, todos os zombadores, todos os incrédulos, eles têm que ser exortados à luz da palavra de Deus. Nós vamos fazer uma leitura aqui bastante propícia para o momento, que fala sobre Paulo
chegou numa cidade, onde essa cidade, o lucro dela era a respeito de ir de imagem. Vocês vão ver se Paulo, ele chegou lá, né, concordando com essa situação. Nós não devemos concordar com a mentira, com engano, com incredulidade, com macumbaria, com feitiçaria. Nós devemos pregar a luz da palavra de Deus, sem denegrir a imagem das pessoas e dizer que essas práticas não entrarão no céu, são práticas abomináveis aos olhos de Deus. Então aqui está escrito assim, Paulo e Timóteo e Erasto. E passando esse acontecimento, Paulo decidiu no seu espírito a ir para Jerusalém. Passando pela Macedônia e pela Acaia, projetava, depois de haver estado ali, necessário igualmente que eu veja Roma. Enviar a Macedônia os dois dos seus cooperadores, Timóteo e Erasto. Ficou por mais algum tempo. Aí fala assim: naquele tempo aconteceu um grande alvoroço por causa do caminho. Um Eurípides, chamado Demétrio. Eurípides é pessoa que faz escultura, que esculpe imagem de prata, de gesso, de madeira. É um esculpidor, Eurípides. Houve naquela época Demétrio, que confeccionava miniaturas de prata do templo de Diana e proporcionava grandes lucros aos artifícios. Deusa Diana era uma deusa pagã, a deusa dos Efésios, a deusa de Júpiter, uma deusa em que eles tinham como uma divindade aquele lugar inteiro. É uma espécie de Aparecida do Norte. A Aparecida do Norte que tem em São Paulo, vai romarias e romaria, vai ônibus e ônibus, principalmente no 12 de outubro. Vai milhões e milhões de pessoas passam por aquela localidade, porque tem aquela entidade como algo divino, com algo que traz benefício espiritual, milagre, coisa que não ocorre, porque o milagre só vem por intercessão de Cristo. Porque o próprio Cristo disse: ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Você não vai por Cristo, por Maria, por Pedro, por João, por nenhum desses. Você só vai a Deus por Jesus Cristo. Foi para isso que ele veio. Ele é o sumo sacerdote. Naquela época, quem que dialogava entre o povo de Israel, que estava escravo do Egito e foi tirado de lá, era Moisés. E depois que Moisés partiu, ficou Josué. Sempre tinha um substituto. Agora nós não precisamos, né? Você mesmo pode dialogar com Deus através de Cristo, através de você invocar o nome de Cristo, porque Cristo é a ponte entre você e Deus, entendeu? Não há intermediário. E aqui fala assim: e tinha um lucro dos artifícios, das imagens de escultura. E promoveu uma reunião. Eles promoveram uma reunião, porque quando Paulo começou a pregar a respeito de que aquilo era enganoso, que aquilo era de enganação, que aquilo não era propício, que aquilo não era real, não era uma divindade, aquela deusa, era uma farsa, era uma mentira, e era engano, e ainda era pecado diante de Deus, começou a cair as vendas. O povo começou a crer na pregação de Paulo, o povo começou a se converter e o povo começou a deixar de comprar esse tipo de imagem, de artifício, de esculturas feita por Demétrio. E logo eles viram que caiu. E outra, essa cidade, todo o lucro, toda a renda, toda a economia deles era em volta da deusa Diana, assim como a Aparecida do Norte. Lá a economia gira todo em torno daquela santa. Irmãos, nós temos que pregar a realidade, a verdade, a luz das Escrituras. Muitos se calam, sabe para quê? Porque eles querem número de inscritos, eles querem espíritas, eles querem católico, eles querem umbanda, eles querem todo tipo de pessoa inscrita no nosso canal deles. Por isso que eles não tocam em certos assuntos. Mas nós estamos aqui atrás da tua convenção, atrás que você seja liberto. Nós estamos aqui com a verdade para que você saiba
que idolatria, se você for lá em Salmo 115, fala assim: tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem pernas, mas não anda, tem ouvidos, mas não ouve. Ali está se referindo à imagem de escultura que as pessoas usam de procissão para carregar sobre os ombros e acham que aquela imagem vai operar algum milagre. Tem pessoas que passam pelaquela ponte da Aparecida do Norte de joelhos, fazendo promessa de se acontecer alguma cura, um milagre na sua família, ele fazia esse tal ato, sendo que a palavra de Deus diz que Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência à palavra. Deus não opera em meio de sacrifício. Você pegar, sair daqui de São Paulo e de joelho e a pé até lá, Deus não quer sacrifício de tolo. A própria Bíblia já fala. Aí vai aqui dessa forma assim: e promover uma reunião destes com os demais trabalhadores. Era uma profissão, irmãos. É como lá na Aparecida do Norte, se você for lá, eles vendem fita. Tem fita, tem quadro da Aparecida do Norte, tem santinhas pequenininhas, santinhas grandes, santas gigantes. Então a economia gira em torno de todos os artifícios da imagem. As fitas das promessas, que faz uma promessa, aí põe essa fita. Se você for lá, você vai ver um monte de gente carregando um monte de fita, vendendo. Então toda a economia gira em torno disso. Então se tiver homens de Deus, homens como Paulo, homens de Deus, para dizer idolatria é pecado, a palavra de Deus fala em Apocalipse: os idólatras não entrarão no céu. O povo começará a se converter, as escamas dos olhos das pessoas cairão. E elas começarão a enxergar que estão em pecado diante de Deus. Como que as pessoas vão ouvir a verdade se não tem quem pregue? Porque as pessoas estão interessadas em número de inscritos. Eles querem Umbanda, eles querem o budista, eles querem o espírita, eles querem o ateu, eles querem todos nos canal deles. Por causa da visualização, dos likes. Por isso que em certos assuntos não é tabu nesses canais. Mas fofoca, chocarrice e confusão tem. Mas quem pratica confusão é quem está pregando a palavra. E eu estou pregando dentro das escrituras. Se você faz procissão, se você anda com um santo nas costas, saiba, meu amigo, que você está diante de Deus um grande pecado grave. Se você partir hoje, se eu vier pela madrugada, o teu lugar será no lugar tenebroso, no lago de enxofre, de fogo, no inferno. Porque a palavra de Deus fala os idólatras. Aí muitos falam: nós não idolatramos, nós reverenciamos. A palavra de Deus fala que toda reverência, toda adoração é para Deus. Lá quando Deus deu aos tábuas dos 10 mandamentos a Moisés, fala dessa forma: não fazer imagens, não fazer imagens esculpidas que tenha na terra, não, que tenha no céu, que tenha na terra, nem embaixo da terra, para que fosse reverenciada, adorada. Aí muitos dizem: mas você tem uma fotografia? Eu tenho fotografia aqui, ó. Fotografia, eu tenho essa fotografia aqui do padrinho de casamento. Mas eu não me prostro diante dessa imagem, eu não me prostro diante desse retrato. Eu não fico toda hora olhando para esse retrato aí e reverenciando. Isso é uma lembrança. Aí eles dizem: você não tem foto em casa? Mas a foto é para uma lembrança, não é para você reverenciar. Essa ideia aqui não cola. Estando observando, ouvindo que não apenas em Efésio, como também em quase todas as províncias da Ásia, esse indivíduo Paulo tem persuadido, o que é persuadido? Tem convencido, através da palavra de Deus, os idólatras a deixar a idolatria. Veja, irmão, que temos que pregar a verdade. Temos que pregar o que está na Bíblia. Não temos que pregar conformidade por causa de escrito, por causa de... Não, temos que pregar a verdade. E aqui fala assim: ele persuadiu alterado o modo de viver. Até o modo de viver deles foram alterados. O modo de viver deles era tudo em redor da deusa Diana.
Tudo era para a deusa Diana. Sacrifício, oferta, a vida deles era em torno da deusa. Isso foi alterado com o impacto da palavra. Foi alterado com a verdade. Irmãos, aonde a palavra de Deus chega, há transformação. Veja que houve uma mudança nessa cidade. É isso que nós temos que ser, meus irmãos. É pregar essa verdade, que pessoas estão indo para o inferno agora por causa de idolatria. Tem gente descendo a sepultura já decretada para o inferno, por causa que não deixou a idolatria. Persuadiu, né, foi alterada a modo de vida dele. Muitas pessoas afirmando que os deuses feitos por mãos humanas não têm poder divino. Veja, aqueles que antes confessavam que era uma deusa divina, agora já confessa abertamente através de quê? Através da mensagem de Paulo, através da pregação da palavra, através da verdade. Conhecereis a verdade libertará. Como que esse povo lá de Atenas, esse povo lá da deusa Diana, eles iam abrir os olhos se não tivesse quem pregasse contra essa entidade, essa suposta divindade. Quantos e quantos estão presos? O Padre Cícero lá do Nordeste, lá, o povo faz romaria lá. O povo atravessa quilômetros e que carrega até cruz nas costas. Mas tem alguém para pregar que aquilo é errado, que Deus não quer aquele sacrifício, que a imagem daquele padre, o povo reverenciando, é uma abominação aos olhos de Deus, que aquilo tem que ser mudado, que aquele coração do povo tem que se voltar para Deus, não para a imagem, não para um homem comum que viveu na terra. Será que é difícil vocês pregar a verdade? Ou vocês só estão preocupados com pastora Nadir? Ou vocês estão preocupados simplesmente com essas pessoas que estão na internet? Tanta coisa para ser pregada abertamente para milhões e milhões de pessoas. Ao continuar isso, veja o que eles falam, veja que interesse deles. Alguns, eles tinham como divindade, mas alguns sabiam que aquilo não era divino, sabia que aquilo não era santo, sabia que aquilo não operava nada, é simplesmente dinheiro. Humanos que têm poder divino, sabia que, né? Se continuar isso, corremos o risco de ver não apenas a nossa arte perder o prestígio que ostenta diante de todos, como também o templo da grande deusa Diana cair em descrédito. Veja só, veja a importância de homem de Deus, né, irmãos? Quantos e quantos milhares de anos essa deusa prevaleceu? Quantos e quantos milhares de anos essa deusa foi tida como uma divindade? Quantas e quantas almas desceram no pó da terra, acreditando que ela era divina, acreditando que essa deusa era uma divindade para eles, milagrosa, divina, que fazia eles prosperar, que fazia com que eles tivessem as coisas, que traria cura. Quantos e quantos não desceram no pó da terra com essa crença? E quantos vão ressuscitar para que o Senhor diga dessa forma: parta de mim que eu não vos conheço, malditos. Porque é a realidade. Mas Paulo ousadamente pregou a verdade. Cai em descrédito. Como muitos aí, mentirosos do YouTube, já caiu em descrédito. Tá mudando até o conteúdo, coisas que não pregava antes, tá pregando agora. A nossa arte vai cair em descrédito. Da grande Diana, descrédito. Mas da própria deusa Diana, hoje adorada em toda a província, ela era adorada, assim como a Aparecida do Norte, assim como o Padre Cícero, né? Tem Maria de Fátima, tem vários santos, várias localidades do Brasil e do mundo, né? Do mundo. Maria de Fátima, acho que é pro lado de Portugal, lá. Tem os segredos de Fátima lá, que né, é uma revelação extra bíblica de acontecimento que vai acontecer e o povo crê que aquilo é verdade. E ela era reverenciada e adorada em toda a província da Ásia, em todo o mundo.
e ser destituída de sua majestade divina. Assim que ouviram isso, foram tomados de grande ira e começaram a exclamar: a grande deusa Diana dos Efésios. Rapidamente toda a cidade foi envolvida por absoluto alvoroço, e o povo correu alucinado para o teatro, arrastando os companheiros de ministério de Paulo e os macedônicos, Caio, Aristarco. Então Paulo quis se apresentar à multidão, mas os discípulos contiveram também alguns dos oficiais religiosos romanos, amigos de Paulo, e chegaram a mandar-lhe um recado expresso rogando-lhe que não se arriscasse ao teatro. Veja que Paulo estava com a sua vida em risco, né, irmãos? Mas ele não deixou de pregar. Não deixou de pregar. Então, para não ficar comprido aqui, vamos no versículo 34. Todavia, assim que perceberam que ele era judeu, e toda uma só voz clamava durante quase 2 horas, sem parar, a grande deusa Diana dos Efésios. Então, o secretário-geral da cidade, ele aqui fala sobre que eles pegaram Paulo, os demais que estavam pregando contra essa deusa, e levaram para o tribunal, levaram para ser julgado, levaram para proibir com que eles pregassem contra a deusa Diana. Então, assim, meus irmãos, muitos dizem assim: nós temos que ter, inventaram um jargão, intolerância religiosa. Você não pode falar do uso da palavra de Deus que determinada coisa é pecado diante de Deus. Que eu saiba, intolerância religiosa é o que pratica aqueles terroristas lá que corta pescoço de cristão, que explode mesquita, que explode lugares públicos. Isso é intolerância religiosa. Agora, a pessoa expressar o que está na Bíblia, o que está nas Escrituras, sobretudo, eu vou trazer vários assuntos aqui. Tem uns aí só falando, não vai falar do satanista, não vai falar. Calma, tudo tem um tempo, meu amigo. Tudo tem um tempo. Vamos sim falar. Satanistas que não acreditam em Deus, não acreditam na Bíblia, fala que a Bíblia é um gibi, mas acredita em Lúcifer. Olha só. Olha como a mentalidade dessas pessoas tá. Olha a confusão que o diabo fez na mente dessas pessoas. Quer dizer que eles não creem no Criador, mas creem na criatura. Para você ver o estilo de satanista, o estilo de coisas que tem se manifestado na terra. E as obras malignas só é desfeita através da palavra. Deus abençoe a todos, irmãos. Estou contente. Eu pedi para que os irmãos se inscrevessem, os que não eram inscritos. Bastante se inscreveram. Bastante comentário, eu gosto de responder, não respondi os comentários, hoje estava trabalhando, mas eu peço que os irmãos se inscrevam, irmãos. Se inscrevam, todos que estiverem ouvindo essa mensagem, se inscrevam nesse canal para que esse conteúdo cresça, para que esse conteúdo chegue longe, vá bem longe, em terras distantes, em pessoas que muitas das vezes não têm conhecimento da verdade, tá bom? Se inscreva, deixa o teu comentário, Fique à vontade, nos ajude em nome do Senhor Jesus.